Deixa eu ver se já estamos ao vivo. Sim! Bom, sejam muito bem-vindos a esse canal Meu Filho Rico, onde eu ajudo você, mamãe e papai, a preparar seus filhos sobre finanças desde a infância. E nossa live hoje vai ser uma live maravilhosa sobre investimentos que rendem muito mais que a poupança. E eu trouxe hoje uma convidada, deixa eu só ver se ela já está por aqui. Eu trouxe hoje uma convidada que vai falar com vocês sobre investimentos que rendem mais que a poupança. Como que funciona isso? Silene, eu não sei nem da onde começar. Como é que faz? Bom, primeiro, se você está deixando seu dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. É que nem deixar o dinheiro embaixo do colchão. Não rende nada. Aliás, a poupança mal serve para segurar a inflação. E acreditem, o poder aquisitivo, um ano depois, com seu dinheiro guardado na poupança, você perdeu o dinheiro. Enfim, deixa eu chamar minha convidada aqui na bolsa com a Vivi. Daqui a pouquinho, deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu convidá-la. Gente, qualquer pergunta pode mandar aqui para mim. Vivi, eu não estou conseguindo mandar convite para você. Ué, aqui. Acho que eu consegui colocar a Vivi aqui. Oi, psicóloga Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Vivi! Deixa eu só falar com o pessoal aqui, como você falar. Oi, Evelyn. Oi, Ana. Oi, Dri. Sejam bem-vindas, queridas. Olha, hoje nossa live está super top. Eu vou deixar a minha convidada aqui se apresentar. Vivi, fala um pouquinho de você. Conta um pouquinho aí da sua história. Olá, doutora Sirlene. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, vamos parar de doutora Silene. Aqui é Silene só, tá bom? Eu gosto de te chamar porque você tem cara de doutora mesmo. Ah, Demonstra autoridade no que fala, no que faz. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada pelo convite, Sirlene. meu. Então, pessoal, eu sou Viviane Almeida. Você não estava conseguindo me encontrar porque hoje eu mudei o nome do meu Instagram. Agora eu estou colocando como Mulher Investing. Com Legal, questão do adorei. marketing digital, a gente tem que escolher, né? Todos o nicho, essas coisas. Eu estou trabalhando em cima disso para poder direcionar o conteúdo melhor. Então, por isso que você não estava me encontrando. Vamos Fiquei lá, procurando então. na bolsa para Vivi. Porque eu resolvi mudar justamente porque eu vou até abordar um pouquinho desse assunto. Tem pessoas que elas não querem optar pela bolsa de valores, elas investem no seu crescimento pessoal, elas investem no seu próprio negócio. Então eu quero trabalhar o investimento como um todo, toda a busca de retorno, né? De realização de sonhos, de possibilidades que a gente tem. Então o investimento ele é global. Então, me apresentando, eu sou Viviane Almeida. Eu sou especialista em investimentos, CEA certificada, sou graduada em administração de empresas. Atualmente, eu sou professora também de certificações bancárias, então quem quer entrar em bancos, instituições financeiras, precisam de ser certificados. Então, nós ministramos cursos para essa área, para as pessoas que querem trabalhar nesse ramo. E tenho aí o Mulher Investing, que é um Instagram voltado para investimentos, justamente para o público feminino. Sensacional. Então, nós vamos falar sobre a poupança. Eu vi que você já fez uma abordagem bem bacana aí, né? Sobre a questão da Sim, poupança. sim, eu até trouxe esse tema, Vivi. O que, que rende mais a poupança? Porque muitas pessoas, no campo semântico delas, elas pensam o quê? Ah, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso abrir uma conta na poupança. Não, tá perdendo dinheiro. Eu falei, eu tenho que trazer uma especialista em investimentos para falar com o meu público, porque você não pode mais perder dinheiro. A gente tem que pensar a longo prazo e pensar assim em realizações de sonhos. Nós somos mulheres independentes, somos mulheres batalhadoras, nós regemos toda a casa, então a gente tem que ter o que também?
pensar ali na frente para o dinheiro trabalhar para a gente, né? É E eu falei, vou verdade. trazer a Vivi para falar sobre isso. Pessoal, vão aí, por gentileza, compartilhando, né, essa live com seus amigos, com as pessoas. Tem um aviãozinho aqui, É, manda para todo mundo que você conhece. eu vou até compartilhar aqui também, doutora Sirlene, com as pessoas, para poder Sim, terem esse conteúdo, né? Que é de suma relevância. E por mais que a educação financeira ela está sendo bastante disseminada, bastante divulgada, ela está sendo qualitativamente diferente da quantitativamente. Então, tem muitas pessoas abordando a educação financeira, mas não de forma qualitativa. Tem uma quantidade muito grande, mas as informações elas não são qualitativas, né? As pessoas elas estão buscando só conteúdos, mas não estão vendo a veracidade dessas informações. Então, é para isso que servem as lives, para isso que a gente tem que compartilhar, para que as pessoas aprendam. E como o seu canal também é voltado para a educação, é sim, necessário a gente compartilhar. Então, vamos lá, vamos sim. falar da boa e velha poupança. Primeiramente, eu gostaria de abordar sobre a poupança. É uma curiosidade que eu acho interessante falar sobre ela. Nós utilizamos sempre como a boa e velha poupança, né? Escutávamos dos nossos avós e alguns de nós até dos nossos pais sobre a questão da poupança. Então, a poupança ela foi criada no período imperial, em 1871, por João Pedro II, Dom Pedro II, e ele tinha uma lei lá que era para as classes pobres, para a classe escrava, conseguir guardar o seu dinheiro, né, de heranças ou de bens que ganhavam, de premiações. Então, foi uma lei criada para os escravos nesse período. E desde lá até hoje, ela traz a mesma rentabilidade. Houve algumas modificações ali depois do ano de 2012, mas houve modificações não tão grandiosas e tão vantajosas para a pessoa que vai colocar o dinheiro nesse investimento, né? Entre aspas. Porque tem Sim. muitas pessoas que consideram a poupança como investimento e tem outras que não. Então, a poupança, há mais de 150 anos aí, ela vem trazendo a mesma rentabilidade. Então, ela não procurou evoluir. E as pessoas, desde agora, porque não tem mais pessoas com 150 anos aqui viva para poder investir, e então a gente tem que levar esse conhecimento, que desde esse período tem essa rentabilidade. E qual que é a rentabilidade da poupança hoje? Ela, até 2012, ela rendia 6% ao ano, né? Que era 0,5% ao mês. E depois de 2012, ela acompanha a taxa Selic. Então, as pessoas que... Tá me ouvindo? Tô Deu uma ouvindo. cortada. Então, a taxa Selic, se ela tiver maior que 8,5, as pessoas continuam ganhando 6% ao ano, né? Que seria 0,5% ao mês. Mas como a taxa Selic está menor que 8,5%, né? A nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela está a 2%. Então, as pessoas hoje ganham 70% da Selic mais a TR, que é uma taxa referencial. E essa taxa referencial, ela está equivalente a zero. Então, a poupança, ela está pagando aí aproximadamente 0,12% ao mês. Ou seja, né? É um valor insignificante. E como a Sim. inflação, que foi o que você disse bem no comecinho, ela está aí uma inflação acumulada de 2%, as pessoas acabam perdendo dinheiro mesmo, né? Não perdendo dinheiro em quantidade, perdendo na valorização mesmo para a inflação. Sim, e no poder aquisitivo, né? Porque às vezes a pessoa está pensando ali, vou guardar o dinheiro para comprar tal coisa. E esse tal coisa, quando ela vai conseguir, quando ela conseguiu juntar o dinheiro, a inflação já subiu e ela não consegue nunca comprar aquilo. Ela está sempre ali, né? Tentando. É verdade. A inflação é se a gente conseguia comprar com R$ 50 5 quilos de frango, com R$ 50 hoje, há um tempo atrás, com R$ 50 a gente consegue comprar um ou dois.
Então, é essa Sim, valorização mesmo, é esse poder de compra que a gente tem. Então, a pessoa que deixa o seu dinheiro na poupança está tendo significativamente, realmente, né, o valor menor do que o valor de compra que o mercado oferece. E sim, aí, o tema da nossa live é investimentos que rendem mais que a poupança. Então, assim, praticamente quase todos os investimentos rendem mais que a poupança hoje. Mas uma coisa que eu gosto de abordar, porque dentro de uma análise de perfil de investimento, quando a pessoa deseja criar uma carteira de investimento para ela, nós avaliamos vários fatores. A poupança, ela pode sim ser utilizada em uma parte para a reserva de emergência ou para a reserva financeira. Eu não gosto de usar muito reserva de emergência porque soa de uma forma negativa. Para uma reserva financeira que ali você faça o que você quiser com aquele dinheiro que você está reservando. Por quê? Nossa, Viviane, mas você acabou de falar que está perdendo para a inflação, está perdendo dinheiro. Como que você fala que para uma reserva de emergência, uma financeira, você pode colocar? Eu falei, pode. Por quê? Porque tem outros investimentos que rendem mais, porém, não tem liquidez diária. O que é liquidez diária? É aquela possibilidade de você pegar o dinheiro no momento que você deseja. Então, títulos públicos federais, um exemplo do Tesouro Selic, você consegue resgatá-lo somente de segunda a sexta. Sábado e domingo você não consegue, caso ocorra uma necessidade de usar aquele dinheiro. Agora, a poupança já você consegue tirar, caso você tenha uma emergência. Então, tem pessoas que criam sua reserva de emergência colocando um pouco na poupança e um pouco no Tesouro Selic, né? Tem gente que coloca um pouquinho na poupança e um pouco em algum fundo de investimento. Então, tem pessoas que utilizam por essa necessidade, mas ela não vai ter ganho de capital, é mais para a proteção mesmo, né? Ela não vai preocupar com rentabilidade, porque a reserva de emergência ou reserva financeira, a gente busca o quê? A segurança do patrimônio que a gente está aplicando. A gente não busca rentabilidade. Então, para algumas pessoas, a poupança é útil e está tudo bem, né? Porque ela tem essa possibilidade de resgate no momento que ela desejar. E a poupança também, a rentabilidade dela é mensal. A gente tem aí CDBs, a gente tem outros tipos de investimento que são diários a rentabilidades. Isso eu estou falando de renda fixa, porque a poupança ela é um investimento na modalidade de renda fixa. Então, eu comparo, quando nós especialistas vamos comparar um determinado investimento, a gente não pode comparar um investimento de renda fixa com um investimento de renda variável. É claro que a gente pode comparar, mas o ideal é analisar todas as estratégias, tá? sim. Então, O Adriano está aqui falando, o Tesouro Selic rende mais. O Adriano ele faz parte de um mastermind de investimentos junto comigo. Nós bacana. fazemos parte de um. E é muito bacana, né, Adriano? Depois quero fazer uma live com você também. Seja muito bem-vindo. Obrigada, gratidão aí, ó, por você estar aqui. Sim, a opção, né, Vivi, de ter uma renda fixa, já pensando ali numa reserva de emergência, para algumas pessoas, ela precisa realmente estar com o dinheiro na mão na hora. Então, Sim, se ela está ali com o dinheiro na poupança, apesar dele não estar rendendo e estar perdendo dinheiro, ele passa o cartão, ele resolve o problema ali naquele momento. sim. Mas se pensar numa reserva de emergência com um pouquinho mais de rentabilidade, Tesouro Selic seria Isso, uma opção, né? com certeza, Também não é a seria. melhor É uma opção, tem opção. outras opções. É uma opção, né? Legal. Justamente por isso, doutora Sirlene, a reserva de emergência, ela é para garantir o seu patrimônio. Eu tiro a rentabilidade ali e busco a proteção. Mas voltando para outros tipos de investimento, né, dentro da renda fixa, a gente tem. E lembrando, dentro do API, a gente tem que avaliar também o perfil do investidor e os seus objetivos, né? A gente tem que avaliar o perfil dele, porque tem pessoas que têm dinheiro, que já têm a sua reserva
financeira pronta e quer investir, mas ainda continua na renda fixa. Eles não querem ir para a renda variável. Até É porque... porque é um perfil mais conservador, né? Sim, No seu processo de mentoria, quando você recebe um cliente, uma cliente, agora o seu perfil é mulheres, né? Você recebe uma cliente, você faz um briefing com ela para entender, porque às vezes a pessoa não sabe que ela é conservadora. Eu fui sim. descobrir isso em mim, porque eu achava que eu era ousada. Não, eu sou extremamente conservadora. Olha aí, tá vendo? Sim, tem toda uma análise, né, de perfil. É uma pesquisa que ela Legal. responde, que tem as pontuações. Verifica aí a questão da exposição ao risco, quanto que ela tem, quanto tempo que ela vai precisar daquele dinheiro. É todo um mecanismo ali, um arcabouço para dar um resultado no final, para ver se ele é risco, se ele é um investidor com perfil conservador, moderado ou arrojado. Precisa, né? E nas Sim. corretoras também faz esse tipo de análise, porque nós não podemos indicar nenhum tipo de investimento sem saber, primeiramente, o perfil daquele cliente e os seus objetivos. E eu quero fazer uma ressalva que eu acho muito importante, que todo mundo fala, e até eu confirmei com você sobre a questão da renda fixa. Eu estou fazendo uma série de postagens de renda fixa, que não é somente para conservador. A renda fixa tem debentures, tá? Tem alguns tipos de fundos que eles são para perfis moderados e arrojados. Por quê? Porque o grau de risco dele é muito grande. Uma debenture mesmo, às vezes o risco dela é grande e aí o investidor precisa de ter um perfil arrojado para poder investir, né? Então não é somente para conservador a renda fixa. A renda fixa também é para perfil moderado e arrojado. E a renda fixa, ela Legal. faz parte de uma carteira. Quem quer investir de forma eficiente tem que ter dentro de sua carteira, na diversificação, produtos de renda fixa. E também, mesmo eu como conservadora, tem que ter alguma coisa de risco ali, um pouco mais arrojado, né? Senão, o meu gráfico não duplica, né? Ele vai ficar É, sempre mais seguro, rendendo, né? Não, mas demora um pouco mais para alcançar o objetivo, né? é verdade. Ah, e tem uma pergunta para te fazer, Vivi. Por exemplo, uma pessoa que quer te contratar, ela não tem a mínima ideia de como, que ela vai traçar de planejamento. Ela não sabe o que ela tem. Ela sabe assim, olha, bom, eu preciso guardar dinheiro, mas ela não sabe nem o que nem para quê. Você define com ela também uma estratégia para trazer esses investimentos que rendem mais que a poupança para ela e clareando a mente, dizendo vamos pensar num plano a curto, a médio, a longo prazo. Como é que é isso? Conta um pouco para gente. Sem Sim, querer fugir muito do tema. não, tá tranquilo, tá dentro, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? Eu faço a mentoria e eu faço também a consultoria. A consultoria, ela geralmente é para quando a pessoa já tem uma reserva de emergência e ela quer fazer uma tomada de decisão para a escolha de um investimento de acordo com o seu objetivo e de acordo com o seu perfil, com a sua realidade financeira também. Já a mentoria são para essas pessoas que não sabem que situação se encontra. Então, eu fiz, né, e aí ainda estou fazendo, termino agora, uma pós-graduação em educação financeira. Fiz também uma mentoria com uma pessoa super fantástica, a Tati, que me ensinou uma metodologia super bacana e eu me inteirei desse assunto para poder fazer com que as pessoas organizem suas finanças para começar a investir. Porque é aquele ditado, a gente investe o dinheiro do uísque, não o dinheiro do leite. Então, a pessoa ela tem que estar com as suas reservas, com o seu fluxo de caixa bem organizado para poder começar a investir. Porque senão descompassa, né? O retorno que você tem no investimento em relação aos juros, talvez, que você tenha, os juros são bem maiores, talvez, do que o retorno que você obtenha. Então, a pessoa ela tem que estar com a casa arrumada para começar a aplicar o seu dinheiro, para começar a decorar, né? Então, tem que fazer essa análise. E em relação à questão da rentabilidade, isso é muito relativo. Porque quando eu busco rentabilidade, doutora Sirlene,
igual. A poupança é uma que não traz rentabilidade, é real, ela traz uma rentabilidade, mas em comparação com a inflação, ela é negativa, ou seja, perde dinheiro. Mas em comparação com outros investimentos, eu tenho que fazer essa avaliação de risco justamente por isso. Eu estou disposta a correr esse risco? Porque, olha, a gente dentro da renda fixa tem fundos de investimentos que são da renda fixa, tem os CDBs, né? Que os CDBs também é para proteção de patrimônio. A gente tem LT, letras financeiras, nós temos também as debêntures, isso tudo dentro da renda fixa. As LCIs, as LCAs, os CRIs e os CRAs, são aquelas sopinhas de letrinhas, só que cada um tem uma característica, tem também a questão da isenção ou não do imposto de renda. Então, tem todo um composto de investimentos que o investidor, buscando rentabilidade, ele tem que compreender que ele vai ter um risco. Igual uma pessoa que compra uma bicicleta. Ela quer ir para o trabalho um pouquinho mais rápido do que a pé. Então, ela vai ter o risco de talvez cair e machucar. Já a pessoa que vai comprar uma moto, ela tem que entender que o risco dela é bem maior, né? Ela vai acelerar mais, vai ter um retorno ali, mas ela pode cair e até, né, ter uma fatalidade. Sim. E o carro, apesar que eu acho que a moto é mais arriscada do que o carro, né? Mas eu faço esse padrão para as pessoas verem. Eu vou buscar um retorno, mas e o meu risco? Ele é diretamente proporcional. Então, a pessoa que busca rentabilidade no mercado, ela tem que estar disposta também a perder. Porque a rentabilidade, ela pode ser que seja volátil. Então, todos os outros investimentos, a maioria deles, se sobrepõe à poupança. Mas para eu buscar um outro investimento, eu tenho que o quê? Saber o meu perfil, eu tenho que o quê? Saber o meu horizonte, para quanto tempo que eu quero esse investimento. Porque, gente, investimento não é colocar o dinheiro lá e na próxima semana ir resgatar, não. Porque muitas pessoas acham que é isso. As pessoas perguntam para mim, Viane, se eu colocar 20 mil hoje, daqui um mês tem quanto? Eu falo, então, não é essa a percepção que nós temos que ter. Tem que ter um objetivo. Dentro desse objetivo tem a reserva de emergência, tem a compra de um carro, tem a festa de 15 anos da minha filha, tem a minha aposentadoria. Então, depois que eu trabalho todos esses objetivos, que eu vou verificar qual é o investimento melhor para mim. Igual, uma pessoa que quer se aposentar e ela é bem jovem, ela pode se arriscar numa renda variável, né? Ela pode se arriscar porque ela é jovem, ela tem um tanto de tempo aí, ela tem um poder de acumulação muito grande. Agora, as outras pessoas que já estão perto de aposentar, ela tem que buscar o quê? Retornos menores, porém com a variação menor e risco menor também. Então, todas essas questões, elas têm que ser avaliadas. Eu tenho um risco, mas eu tenho um retorno, mas eu estou disposto ou disposta a correr esse risco, né? Porque, olha um exemplo. No começo do ano passado, eu fiz uma análise eu fiz só uma consultoria com um rapaz e ele queria investir. Ele falou assim, não, eu já tenho, tá tudo organizado, eu quero fazer um investimento e eu quero ações. Eu peguei e falei, tudo bem. Chamei o meu sócio, que ele era CNPI, ele é ainda. Nós fizemos a busca de ações para ele e nós colocamos para ele um valor. Quando foi em março, o que aconteceu? A bolsa teve uma queda drástica, né? Quase 50%. Até do pico da pandemia, né? Sim, com bem o início. E aí ele perdeu praticamente a metade do dinheiro dele tudo. Ele desesperou. Mas os objetivos que ele tinha, ele já mudou. Porque aí ele já veio falar para mim que não tinha uma reserva de emergência. Ou seja, eu fiz uma consultoria. Ele falou para mim que estava tudo organizado, só queria aplicar. Eu falei, ok, temos que fazer isso, isso e aquilo. Ele, não, tá tudo ok, eu só quero investir. A gente fez o que ele quis. Eu não sei porque ele viajou para ir para os Estados Unidos, a gente não teve contato mais. Eu não sei se ele resgatou. Mas ele falou, Viane, eu vou ter que resgatar porque eu tô sem grana. E o que eu vou fazer? Então tem isso.
A gente tem que investir com objetivos. Então, se eu não tiver uma Sim, reserva de emergência, uma reserva financeira antes, eu vou tirar aquele dinheiro numa reserva, num investimento de renda variável, e vai que naquele dia que eu queira tirar, ela esteja menor do que o preço que eu comprei. Então, tudo sim. isso tem que ser avaliado. Investir é algo sério, investir é um processo, requer tempo, requer tudo isso que eu falei. E ter planejamento, né? Uma coisa que eu falo sempre para as minhas mentoradas, eu tenho muitas mentoradas e mentorados que são adolescentes. Então, a gente traça um plano de vida. E o plano de vida inclui a reserva de emergência, a liberdade financeira, a segurança financeira e a realização de sonhos. E nessa realização de sonhos, o que a gente pensa? Que nem o teu aluno, que fez esse investimento, ele não colocou ali o sonho dele, por exemplo, a viagem. Então, se a dor de barriga veio quando ele viajou, porque muitas pessoas, o que fazem? Ah, eu vou sair de viagem. Não tem dinheiro para viajar, pagou parcelado a viagem e usou o cartão durante a viagem. E quando volta da viagem, o que acontece? É comum, gente, todo mundo faz isso. Estourou o cartão. E quando estoura o cartão, o que você vai fazer? Você vai lá, você não tem a reserva de emergência, você não fez o planejamento para essa viagem, porque quando você faz o planejamento e isso está na tua meta, você gasta exatamente o que você tem. Quando você volta de viagem, você está assim, ó, tranquilo. E as pessoas, elas não têm esse hábito de fazer isso, colocar isso no papel. Coloca, gente, pega uma planilha, pega uma folha, um papel e coloca lá os seus objetivos. Para você, bom, minha viagem para os Estados Unidos, foi os Estados Unidos que ele foi? Sim. Minha viagem para os Estados Unidos vai custar, sei lá, 40 mil. Gente, estou chutando o preço aqui, tá? Não sei quanto que é. Então eu tenho esses 40 mil para viajar? Não. Quanto que eu preciso guardar por mês para ter esses 40 mil para eu não passar sufoco quando eu volto? E pensar numa rentabilidade, fazer uma consultoria, né, Vivi? E ver o que eu preciso para ter uma rentabilidade, ter uma segurança para quando eu voltar dessa viagem e não ser pego aí de surpresa, né? Não foi bem surpresa, a pessoa sabe que vai passar por isso. É verdade. A consultoria, ela é justamente para isso, é uma coisa mais, uma solução, é uma coisa mais rápida. A mentoria, ela já é um desenvolvimento, né? Um acompanhamento, onde vai ser feito um diagnóstico, vai ser feito ali um planejamento, um mapeamento de tudo, dos gastos, do fluxo de caixa. Depois a gente vai fazer esse planejamento para poder ela começar, se tiver endividada, fazer o pagamento das suas contas, se tiver já sem dívidas, a gente começar a criar um poder de poupança para começar a fazer o dinheiro trabalhar para você, para nós, né? Para quem faz. Então, isso é muito relativo, porque nós, doutora Sirlene, eu estava acompanhando uma aula da minha irmã, que ela é professora, e ela está dando aula para uma escola daqui de Goiânia, e na quinta série, os alunos de 11 anos, e os alunos estão vendo PIB, estão vendo taxa de juros. Eu falei, gente, eu fui ver sobre isso em geografia e eu já acho que era segundo grau, nem sei se usa mais esse nome. Nós não tivemos, nós que somos adultos, nós não tivemos esse ensinamento. Né? Por isso que muitos adultos hoje tropeçam, capengam, né? Falar capengam em relação às finanças, porque é uma questão mais mental, né? É uma questão de que nós não absorvemos isso. Então, fica difícil fazer o que não aprendemos. Então, tá aí a nossa função, a nossa missão de levar o conhecimento dessas pessoas, porque ainda há possibilidade de mudar. Se a pessoa querer, se ela conscientizar, se ela de fato desejar mudar, ela consegue. Né? Tem pessoas que saíram de dívidas aí, ó, catastróficas, buscaram organizar suas finanças e se tornaram de devedoras a investidoras. O Instagram tem muitas pessoas que estão Sim, tem várias pessoas que eu conheço, inclusive, que saiu de devedor, de carteirinha, devedor mesmo, para um investidor. O André Anjos falou assim: estou aprendendo muito com essas mulheres incríveis. Oh, gratidão, seja bem-vindo aqui.
O André, seja bem-vindo, André, todos vocês, Deigiane, a Márcia, psicóloga Márcia Almeida. Mudança de comportamento, quem já nasce com a mentalidade de poupar e investir já nasceu com chip. Sim. É verdade. E vou te falar uma coisa, Márcia. Muitas pessoas não nasceram com chip, mas estão mudando a mentalidade, estão quebrando padrões comportamentais, que é uma coisa também que eu falo no livro. Você recebeu o meu livro, né, Eu Vivi? O meu recebi. livro Educando Seu Filho para o Sucesso, quem quiser tem um link lá na bio. É a bio aqui do Meu Filho Rico. Eu falo bem isso. A gente vem com padrões e a gente repete os padrões sem saber que está repetindo. E aí o que acontece? Quando a gente identifica que, bom, isso meus antepassados faziam e eu não quero fazer, a gente muda o padrão comportamental, começa a aprender sobre finanças, porque sim, finanças tem que ser aprendida e a gente aprende ela desde sempre. A gente tem que, quem tem filhos, já passar os conceitos para o filho, de não gastar à toa, de valorizar o dinheiro, de pensar que o dinheiro tem que trabalhar para a gente, não a gente para o dinheiro, e assim a gente seguindo. Quando a gente fala num processo de mentoria, as pessoas falam assim, mais uma expert. Gente, a gente estudou. Se a gente está falando que a gente sabe o que a gente vai te passar, é porque a gente realmente sabe o que vai passar, não é? Tem muitas Claro. pessoas que acham, eu não consigo aprender mais nada. Gente, tira essa crença da cabeça. Isso está aqui, ó. Você pensar que hoje, por que tem muitas pessoas, eu não sei se vocês lembram daquela época que passava no Jornal Nacional o bolsão de. E aí o telefone, aquela gritaria. Gente, Sim, se isso existe, é porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso. com certeza. E aí a gente fica pensando, vou guardar meu dinheiro na poupança. Gente, não, a gente pode ter rentabilidades e fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E a Vivi trouxe aqui para a gente vários conceitos até sobre isso. E até vou pedir para ela falar um pouquinho mais de algumas outras rentabilidades, porque a gente tem que pensar, antigamente, você só poderia investir numa bolsa, numa empresa multinacional se você fosse um investidor qualificado. A partir do dia 1º de setembro agora, essa regra mudou. Você consegue investir com R$ 200, gente. Então, quer dizer, não tem mais desculpa, né, Vivi? Você pode e deve fazer seu planejamento de vida. E não importa se você tem 10 anos de idade, se você tem 40, se você tem 60. Você tem que entender qual é o seu padrão comportamental, qual é o seu Sim. perfil de investidor e o que você quer para a sua vida. E se você não sabe ainda nada disso, contrata uma mentoria, contrata uma consultoria e descubra isso. É simples. Caro, sabe o que é caro? Não é uma mentoria. Caro é não saber o que fazer e investir errado. Já sei, eu tenho que investir na bolsa. Vou lá, compro. Perdi dinheiro. E agora? Gente, eu tô errada, Vivi. A gente tem que Não, não puxar a está. orelha mesmo. Não está. O André Anjo está cascando o bico de rir aqui, ó. O mundo está em constante mudanças, exatamente. Converso com meu filho de 10 anos. André, faz um planejamento com o seu filho, abre uma conta já numa corretora, faz investimentos mais conservadores, até por conta agora da pandemia, mas pensa aí, já vai colocando para ele que ele pode sim ser um investidor aí, não é não? Isso, Desculpa, Vivi, eu claro, falo com demais. certeza. A Não, live é fica à sua, vontade. amiga. O bate-papo é nosso, é para os nossos seguidores, para as pessoas que se dispuseram de estar aqui com a gente. Eu quero dar um abraço para o André, meu amigo, de um curso que nós fazemos juntos, Maria de Lourdes, minha tia, a Eliette Esperança. Estou tentando seguir algumas dicas da doutora com meu filho. Isso mesmo, ela é especialista. Gratidão. Pessoal, é muito bom essa A energia que Eliette a falou gente aqui, tem. olha, você já inspirou ela a investir na bolsa. Olha que maravilha. Que Depoimento legal. lindo. Que bacana! Fico muito feliz. Então, a Bolsa de Valores ela é um ambiente de negociação. E por ser
um ambiente de negociação, ela trabalha com todos os tipos de investimento, né? Porque ela é uma intermediadora. Então, lá tem bancos, tem instituições financeiras, corretoras, que fazem a mediação entre as pessoas que são deficitárias, né? Que não têm dinheiro, com os superavitários. Então, ela conecta essas pessoas para buscarem retornos maiores do que a poupança. Eu trouxe aqui com base nos meus investimentos, tá? Porque, assim, eu não tenho como falar de todos os perfis aqui, porque é aberto ao público. Porque o nosso tempo é curto também, né, Vivi? Mas... É verdade. E investimento, como eu falei, ele é algo, doutora Sirlene, singular. O que é bom para mim, talvez não seja bom para você. Porque a minha rentabilidade, a minha renda financeira, o que eu tenho, meu fluxo de caixa é diferente do seu. A minha, como é que se diz? Os meus objetivos, eu quero viajar no meu casamento de 2 anos. Você já quer comprar uma casa, né? Ou quer fazer o aniversário do seu filho de 15 anos, da sua filha, alguma coisa assim. Como somos seres, e a beleza é essa diferença, cada um tem um objetivo, cada um tem uma renda. Por isso que geralmente eu falo, pessoal, YouTubers, digitais influencers, eles têm uma vida diferente da de vocês. O que ele vai alocar em determinado investimento é de acordo com o que ele tem. Então, tentam ter essa percepção. É diferente. Se ele perder um valor X, talvez não faça falta para ele. Mas e se você perder aquele valor que você vai aplicar naquele investimento que ele está informando, que ele está, entre aspas, demonstrando que vai aplicar, para você faça uma grande diferença. Então, eu trouxe aqui com base, né? Eu tenho uma carteira de investimento voltada para a minha previdência e é para longo prazo, porque muitas pessoas não sabem, doutora Sirlene, nós fazemos parte de uma seguridade de capitalização simples. Então, o que eu invisto hoje, né, no INSS, invisto assim, o que eu pago de forma obrigatória é para uma pessoa que vai se aposentar, que não seja eu, né? As pessoas não sabem disso. Eu conversei com 2 pessoas hoje, elas não sabiam. E então eu tenho que ter o receio de que o que eu estou pagando hoje pelo INSS, quem trabalha registrado, pode ser que você não usufrua futuramente. Então, você tem que pensar de forma inteligente. Você tem que trabalhar. Oi, Marquinhos, chegou. A Márcia, conhece-te a ti mesmo. Não podemos validar nossa vida através do outro. Jamais, não podemos. Psicóloga Márcia falando. Então, nós temos que pensar em uma previdência privada, ou nós temos que pensar em um investimento voltado para uma carteira voltada para a previdência. Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Tem que estarmos atentos, porque o futuro é uma incerteza, né? O futuro é uma bola de cristal. A gente consegue saber o que vai acontecer, mas a gente tem que nos prevenir, não é mesmo? Então, eu vou falar com base na minha experiência, fundos imobiliários. Eu trabalho com fundos imobiliários, porque pagam uma mensalidade todos os meses para a gente que tem os fundos imobiliários. Ele se trata da modalidade de renda variável. Então, para isso, a pessoa tem que ter o perfil voltado para investir em fundos imobiliários, porque ele oscila, é volátil. Mas quem adquire cotas de fundos imobiliários tem aí, todos os meses, um aluguel, uma mensalidade. Tem gente que chama de dividendo, que é o mesmo que a gente chama nas ações. Então, a gente obtém por mês de 5% a 6% ao mês. Então, uma boa renda. É uma boa renda, que rende muito mais que a poupança. E também... Que a poupança não rende isso no ano todo, gente. Pensa. Então, mas para isso... a gente tem que fazer boas escolhas, né, dos fundos de investimento. A gente tem que fazer uma análise bem bacana mesmo, estudá-los, né? Do regulamento, isso, para a gente poder acompanhar todas essas características dessa estratégia. Obrigada, Adriano. Então, e ações
Teve ações que a gente tem um retorno aí de até 23%, tá? É muito arriscado, mas tem ações que oferecem isso. Quando eu me torno acionista de uma empresa, eu já sou sócia, eu sou dona daquela organização. Então, eu tenho que levar em consideração empresas bem fundamentadas, empresas sólidas, empresas com gestão bem afiada aí, para que a gente consiga ter essa rentabilidade. Bitcoin. Bitcoin eu não invisto, mais que isso. Eu não invisto em moeda digital. Nem eu. Então, e fundo multimercado também, que são fundos para perfis moderados, arrojados, mais para arrojado, que ele está tendo uma rentabilidade também de 2 a 4% ao mês. E aí, como que eu tenho que fazer essas buscas? Eu tenho que identificar o meu perfil, como eu falei, tenho que saber quais são os meus objetivos, igual eu falei, que é para uma carteira de previdência, ou seja, daqui 25, 30 anos, 40, para não falar meia idade, tá, doutora? Então, uma coisa assim, ó, gente, a longo prazo, né? Mas que aí eu tenho que todos os meses ou periodicamente continuar aportando, ou seja, todos os meses, regularmente, eu tenho que colocar nessa bola de neve e colocando mais quantias para que renda e para que no final do período que eu quero, eu consiga atingir os meus objetivos. Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser específico, porque senão a gente não consegue. Tem que ter assiduidade também do investidor. Porque se não tiver, não adianta. É aí onde muitos nadam e morrem na praia, né? Porque não consegue, não tem aquela disciplina de todos os meses aportar, de se pagar primeiro, né, para poder conseguir atingir os seus objetivos. Uma coisa bem bacana que você falou desse longuíssimo prazo aí, as pessoas às vezes não, como não estão com a casa financeira arrumada, eu não vou conseguir guardar dinheiro porque pensar lá longe, porque tá com dívida. Gente, primeiro tem que arrumar a casa realmente, entender qual é o seu perfil, fazer um plano para quitar isso e investir. Às vezes a pessoa está lá pagando juros altíssimos de banco e não investem. Gente, no Brasil você não vai preso se você não pagar o banco. Eu não pagaria o banco. Eu investiria, aí eu negociaria com o banco, falar, olha, eu tenho X para quitar. E não pagar mais esses absurdos. Porque você acaba pagando 15, 20% ao mês de juros para banco. É muita coisa. Cartão de crédito, se você usar mal, porque cartão de crédito é bom, gente. Muitas coisas você compra no cartão, compra parcelado e você economiza dinheiro. Agora, se enfiar em dívida de cartão, você paga uns juros absurdo. Então, uma dica é pensar o que você quer fazer, pensar a longo prazo. Você, por exemplo, que tem filho, pensar, olha, meu filho vai para a faculdade, meu filho vai realizar sonhos, meu filho vai pensar numa previdência para ele se aposentar. Então, como que vai ser isso? Traçar uma metodologia. Estou falando de filho porque o canal aqui tem bastante mães e pais. E essa live, gente, vai ficar salva. Que bacana. Então, pensa nisso. Pensa para você fazer para o teu filho. Se você não tem filho, pensa que você tem um sobrinho ou alguém aí que você pode também compartilhar. Marca a pessoa aqui para ela assistir essa live, porque é muito importante você pensar em como você vai viver melhor, viver bem, viver feliz. E o canal aqui, Meu Filho Rico, não é só rico de dinheiro, é rico de inteligência emocional. Quando você desenvolve tudo isso, sua vida flui muito melhor. E com dinheiro ela flui melhor ainda, né? Não, Vivi? Conta aí. Eu até coloquei esses dias que o dinheiro... Muitas pessoas falam que dinheiro não traz felicidade, né? Eu falo que traz oportunidades. E aí, nessas oportunidades, você decide se você quer ser feliz ou não. Eu não vi. Qual foi a pergunta que a Gil fez? Ele perguntou se é Ou sorteio. Gil, eu não tô... Não, ele perguntou se é sorteio. Boa noite. Ele só falou assim, é sorteio? É, boa noite. Não, não é sorteio. Não. Não, aqui é conteúdo sobre finanças. É isso? Isso, é sobre finanças, investimentos, a rentabilidade que
outros produtos de investimento traz maior do que a poupança. Então, foi o que eu falei, a resposta é primordial, e eu ia até falar no começo, olha, podemos parar a live por aqui, porque a maioria dos produtos rendem mais que a poupança. Mas aí eu citei vários da renda fixa, tem os da renda variável, e assim, a É, gente tem que lembrar... deixa eu só responder uma coisa aqui que a psicóloga Márcia falou. Não temos como planejar sem e deixar o filho de fora. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento financeiro ainda. 66% da população está com o nome sujo, não consegue fazer planejamentos. E aí, o que a pessoa normalmente, quando me procura, fala: Silene, eu não consigo nem fazer para mim, como que eu vou fazer para o meu filho? Então, que bom, Márcia, que você coloca seus filhos junto com nesse padrão financeiro da casa, englobando eles, mas algumas pessoas não conseguem ainda enxergar isso. E é muito legal você ter comentado isso, porque abre oportunidade para eu falar para as pessoas: não basta você pensar só em resolver a sua dívida. Você tem que pensar num conjunto para que seu filho também não passe ali na frente por isso que você passou hoje, por exemplo. E o Marquinhos perguntou qual é o melhor investimento. Eu acho que a Vivi já até respondeu que o que é melhor para mim, de repente, não é o melhor para você. Teria que fazer mesmo uma análise do perfil, não é isso, Vivi? É porque a maioria das pessoas, elas perguntam isso. Qual é o melhor investimento? A busca incessante pelo retorno rápido, por fazer uma escolha assertiva, faz dessa pergunta a mais comum, né, que a gente escuta. E assim, é o que você A pílula mágica. Ela é de acordo... O melhor investimento é aquele melhor para você, de acordo com o seu objetivo, com o seu horizonte de tempo, com os seus sonhos, né, que também é objetivo, com o seu perfil, com a sua realidade financeira. Então, tudo isso é avaliado de forma bem detalhada. Sim, muito boa essa pergunta, Marquinho, porque às vezes a pessoa fica realmente procurando qual é o melhor, mas se eu tenho um objetivo e você tem outro, se a minha renda é uma e eu consigo guardar X por mês e você consegue guardar mais ou menos, então os objetivos, as metas são diferentes. Então teria mesmo que analisar cada perfil, cada situação, cada caso é um caso. E o importante é pesquisar os investimentos também. Entrar naquela, bom, aquela empresa está na Bolsa de Valores. Deixa eu ver qual é o perfil dela. Como que ela está? Se ela está crescendo ou não de um ano para o outro. Então, é um estudo incansável. E é uma delícia de fazer. Quando você aprende a fazer, é surreal os retornos maravilhosos que você tem. Muitas pessoas não querem pensar, não querem buscar resultados, assim, só querem investir o dinheiro e pronto. O O Marquinhos investidor, falou ele é assim um que agora ele eterno vai virar cliente e estudante. ele vai ficar rico. Oba! Olha ali. Ótimo, adorei. Sensacional. É, Desculpa, Bibi, eu te interrompi, que eu não, achei o máximo o tranquilo. comentário dele. Eu gosto de lives assim, tranquilas. A questão da busca. Quando eu vou me tornar um sócio de uma empresa, eu preciso saber qual a empresa que eu estou comprando, qual estou sendo dona, né? Igual no caso de ações. Tem gente que acha que não, eu tenho que saber o business, né, dela lá, saber a gestão, saber a lucratividade, tudo isso, os Saber como investimentos que ela ela se faz. reinventou nessa crise, porque Sim, tem muitas empresas que se reinventaram e dobraram o capital, gente. é Teve verdade. empresas aí que De renderam de bens um mês para o essenciais, outro, né? aumentaram. Empresas de bens essenciais cresceram. Eu estava vendo um estudo hoje. Então, a gente precisa de avaliar igual. Eu preciso de rebalancear minha carteira. Apesar que quem investe a longo prazo e analisa todas essas, faz uma análise fundamentalista bacana, ela não sofre diante desse cenário de crise. Por quê? Porque uma empresa bem estruturada, é muito difícil ela quebrar. Muito difícil ela falir. É claro que, igual você falou, muitas empresas hoje elas se reinventaram e se ergueram, né? Mais que outras.
com certeza, porque demanda necessidade. Mas se você buscar empresas sólidas, é muito difícil isso acontecer. Sim. Mais alguma pergunta? E Vivi, me fala uma coisa. Você já chegou, ou algum mentorado seu, a perder muito dinheiro por investimento assim de sem ter um planejamento? Eu conheço algumas pessoas que já passaram por isso, e por isso que eu estou te perguntando. Não, não. Só teve essa situação desse cliente que eu vou depois até perguntar para ele, porque nós perdemos o contato, e para ver como se ele tirou o dinheiro dele. Não foi bem uma consultoria, ele era meu amigo e a gente foi conversando, né? E aí o meu sócio, que é CNPI, que pode indicar ações, que falou. As ações eram com pouco risco, e quando eu falo com pouco risco é porque o beta dele, o Marquinhos, ele é especialista em investimentos, ele também vai entender. Tem como a gente, dentro das ações, verificar as correlações que tem para não correr muito risco dentro daquele risco. Tá? Tem como a gente fazer essas medições. Então, foi beta -1, que a gente fala, negativo, e eu não sei como que foi o resultado dele. Depois eu vou até ter que verificar. Somente isso. Mas não tem erro. O planejamento é justamente para isso. É para não ter esses eventos desnecessários que a gente não consegue. Porque uma coisa pode acontecer dentro desse planejamento, não pode? Vamos dar um exemplo até triste. Aconteceu uma morte, aí eu não quero mais esse dinheiro, eu vou mudar de cidade. Vários fatores podem acontecer que faz você mudar o seu objetivo. Aí, dentro da mudança de objetivo, a gente tem que fazer um remanejamento. Mas a pessoa com certeza vai querer colocar o seu dinheiro ainda para poder continuar rendendo. Se não é na bolsa, é na abertura de um negócio, é numa melhoria de performance profissional, vai fazer um curso para poder buscar novas habilidades. Então, está tendo um investimento aí. Porque investir é isso, a gente buscar um retorno, né? Levando em consideração os riscos que tem. Dentro dos investimentos financeiros, tem a questão da liquidez também que a gente tem que olhar. Porque tem investimentos que não têm liquidez diária, então eu tenho que ter cuidado, porque se eu precisar do dinheiro. Por isso que tem que ter uma reserva financeira, porque se eu precisar do dinheiro, eu não vou lá naquela empresa que eu comprei, e talvez eu comprei ela por R$10, eu preciso do dinheiro hoje, ela está 8. Porque ela vai sofrer volatilidade, oscilações. Vai subir e vai descer, né? Você olha ali ó, na Bolsa de Valores, é toda hora subindo e descendo. Então, a volatilidade é grande. Se eu fizer esse planejamento, a possibilidade de perder é muito pequena. Eu fiz um treinamento com o T. Harv Eker, que é aquele do Mente Milionária. Sim. E ele, num treinamento que ele trouxe, né, para o Brasil, e uma coisa que ele fala assim, para mim foi muito transformador. Não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Por quê? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas esse investimento está dando muito alto, eu vou colocar tudo aqui. Se você precisa mexer e de repente ele está num momento de queda, você perde dinheiro. Então, você tendo seus ovos em várias cestas, a curto, médio, longo prazo, longuíssimo prazo, e você consegue, eu estou precisando de dinheiro, eu vou tirar da onde? Da reserva de emergência. Você não vai tirar da sua segurança financeira, por exemplo. E para algumas pessoas, isso tudo. O que é reserva de emergência? O que é segurança financeira? A gente pode até fazer uma live depois só explicando cada um dessas nomenclaturas. Mas é basicamente algo que eu vou usar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a longuíssimo prazo. Cada um desses tem que estar em cestas separadas para você não correr tanto risco. Por isso que eu falei desde o começo, eu sou muito conservadora. Eu sou extremamente conservadora. É verdade, a diversificação ela é de suma importância para um investimento eficiente. Se a pessoa não buscar dentro desse planejamento, ela não vai ter resultados satisfatórios. Talvez ela não consiga atingir determinados objetivos. Foi o caso do meu amigo cliente que investiu tudo
é, em ações e acabou perdendo, mesmo com o nosso auxílio. Porque, olha, quando a pessoa bate o pé, doutora Silene, nós, do mercado financeiro, que trabalhamos justamente com isso, nós não podemos interferir no livre-arbítrio dele. Porque nós, como educadores, nós temos que despertá-lo para a realidade. O que aquele investimento vai trazer, quais os riscos e se ele está consciente. Porque educar é isso, despertar, fazer a pessoa se tornar consciente, crítica diante da situação e da busca que ela está e das escolhas que ela está fazendo. Justamente isso, a Sim. gente não interfere. Tem pessoas que querem buscar retornos rápidos. Ok, mas você está ciente que nesses retornos rápidos você também pode perder tudo? Posso, então, bacana, vai em frente. A pessoa ela tem Eu consciência. tenho, eu tenho um amigo, ele não é mentorado, meu amigo mesmo, e ele faz investimentos também. E às vezes ele abre o home broker dele, eu abro o meu, e a gente fica assim, né? Gente, eu quase infarto com as aplicações que ele faz, que eu falo, gente, eu não tenho coração para isso. Mas tá tudo bem, quem é ousado faz mesmo, ganha muito mais dinheiro, porque pensa a longo prazo, né? O, o Marquinhos fez uma pergunta aqui para você, Vivi. CDB pré, hoje pagando 10% ao ano, qual o risco disso? Então, o CDB ele faz parte de uma modalidade de renda fixa. O CDB é um banco que pega o seu dinheiro emprestado e dá um certificado de depósito bancário. O CDB é isso, certificado de depósito bancário. O risco é o risco de crédito que todos os bancos oferecem para os clientes que adquirem esse tipo de investimento. Geralmente, um banco que oferece esse risco de crédito, ele não provavelmente é um banco pequeno, ele está buscando captação de dinheiro para poder alavancar. O seu rating, que a gente fala, que é a sua performance dentro de um cenário de avaliação, não está muito bom. Então, ele está tipo, forçando uma situação, né? Seduzindo o cliente. Vem aqui, eu estou te oferecendo esse retorno. E aí é o que eu falo. O retorno, quanto maior, maior também é o risco. Então, o cliente tem que estar ciente. Tem site, se eu não me engano, é um novo banco, Banco Data, que a gente olha o rating desse banco para a gente ver se ele está bom. Então, tem os ratings. É porque ele está com a situação financeira legal. Então, você tem um parâmetro ali que você no CDB, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco. Então, opa, ele está no padrão legal, bacana. Então, eu vou emprestar o dinheiro para esse banco que no final ele vai me dar essa rentabilidade, né? Essa rentabilidade aí provavelmente é nominal, ela não é real, não deve estar descontada a inflação. Então, essa questão de 10% ao ano é o risco de crédito. O cliente tem esse risco de crédito, apesar que geralmente o CDB ele tem a garantia. Não, esse risco D não é bom, não, Marquinhos. O risco dele é ruim. Se o risco dele for D, é porque ele está numa situação muito deplorável financeira. E muitos CDBs de determinados bancos são garantidos pelo FGC, que é um fundo garantidor de crédito, que é até R$ 250.000, se você tiver investido naquela instituição e o banco vier a falir, você é restituído por CPF e CNPJ. Sim. Default, no caso, é a quebra, a falência do banco. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Aquele ditado que nós ouvimos nossos pais e avós falarem. Quando o banco oferece muito prêmio, muito retorno, a gente tem que ver qual que é a situação desse banco. Opa! Por isso que nós, educadores, temos que despertar essa mentalidade nas pessoas que vão investir. Porque eles querem ganho rápido, mas e aí se esse banco vier a falir? Né? É um processo demorado a questão do FGC. E se eu precisar desse dinheiro agora? Então, tem que ser levado em consideração todas essas vertentes. Temos que nos atentar. Tem possibilidades de ganho, mas tem possibilidades de perdas também. E tem que pensar também que quando você fala em banco,
e o gerente do banco está ali para te atender, ele está ali para te seduzir. Ele quer o seu dinheiro lá dentro. Então ele vai ofertar mundos e fundos. Mas a realidade não é bem assim. Tem que estudar cada caso. Sim, investimento, gente, é o nosso tempo que nós estamos colocando ali para poder rentabilizar. É todo o nosso dinheiro trabalhado, o tempo que gastamos. Então a gente tem que ter cuidado, né? Valorizar o nosso tempo para poder adquirir aquele capital acumulado ali. Sim. A Márcia fez um comentário aqui há pouco, até ela falou que eu sou prudente, sim. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Acredito que os conservadores são prudentes e não pode esquecer dos aspectos emocionais de qualquer tipo de investimento. Os aspectos emocionais, o dinheiro, para mim, ele é pura energia. A gente gasta ele de acordo com a energia que a gente está. Se a gente tiver com uma energia muito baixa, a gente gasta mais e gasta errado. Então, a Faz gente tem que sentido. pensar no emocional, como que a gente está se sentindo e deixar para gastar depois, para poder pensar melhor se aquilo realmente é importante ou não, avaliar os riscos. Quando você entra, por exemplo, num home broker para fazer a tua análise de investimento, você está lá infartando se o negócio estiver descendo. Mas era um risco que você teve quando você assumiu esse risco, quando você comprou aquela determinada ação. Por isso que é legal você analisar todo o aspecto daquela empresa que você está sendo acionista. E também tem uma parte lá que você vê, a própria corretora, ela te dá algumas informações. Se está amarelinho, se está vermelhinho, se está verdinho, se o risco é alto, se o risco é baixo. Mas aquilo são informações básicas. Cabe você, como investidor, analisar o perfil daquela empresa que você quer comprar. Porque às vezes está lá dizendo que é de um risco baixo, só que você não conhece a fundo a empresa e de repente vem uma pandemia e ela não se sustenta. Como é que fica seu dinheiro? Ele vai cair. Até ele se reerguer, às vezes ele nem consegue se reerguer. E aí tua emoção fica na sola, Amiga, né? Fica é por isso que no pilhada, planejamento, né? principalmente a longo prazo, a gente busca empresas que têm produtos que são enfrentados diante de qualquer crise. Produtos acíclicos, né, que nós falamos. Tem que buscar isso. Quando a gente vai fazer um investimento igual a Petrobras, muitas pessoas falam, daqui a 20 anos a gente não vai usar mais combustível, a gente não vai usar mais isso. Então, tudo isso tem que ser avaliado no negócio da empresa. Mas daqui a 20 anos, muitas coisas ainda vão acontecer, continua sendo uma empresa sólida. Então, tenho que avaliar todos esses fatores. E lembrando Sim, o que que a é fácil que é rentabilidade. boato também, né? E lembrando, doutora Sirlene, mais uma vez, que tem o tripé do investimento, que o retorno, o risco e a liquidez. Todo investimento traz essas características. Quanto maior o risco, quanto maior o retorno, maior o risco. E risco que foi, e Sim. desculpa, e rentabilidade no passado não é garantia de rentabilidade no futuro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, se eu busco retornos maiores que a poupança, eu tenho que estar ciente do que eu estou fazendo. Está de acordo com o meu perfil? Está de acordo com os meus objetivos? Se tiver, sim, eu estou ciente do que eu estou fazendo? Sim. Bom, e tem uma questão também, que às vezes a pessoa pensa, mas a poupança, meu dinheiro vai estar seguro. Gente, não sei se vocês lembram, plano Bresser, plano Verão, plano Collor 1, plano Collor 2, confiscaram todas as poupanças. E aí, estava seguro o dinheiro? Teve gente, eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que perderam tudo, que hoje estão com uma ação judicial para tentar recuperar os juros daquele investimento e não sabe ainda se vai sair ou não. Eu Até porque vi. teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que suspendeu todas as ações. Então, quer dizer, ações que já tinham sido julgadas procedentes para receber os juros dessas aplicações, a pessoa comprovou lá que tinha o dinheiro, que o plano Verão, o plano Collor confiscou o dinheiro, e aí foi lá para tentar reaver através de uma ação judicial. Ação, algumas foram já julgadas procedentes e outras, no curso do processo, foram suspensas. Estão suspensas. E aí, como é que fica? Então, não é porque a poupança é seguro. A gente não sabe a estabilidade do país.
Porque na verdade a pessoa que vai investir, ela sempre quer uma garantia, né? E aí a poupança também tem a garantia do FGC. Essa questão ela é bastante trabalhada, porque eu já vi, você é também advogada, com certeza tem mais conhecimento que eu. Eu já vi algumas linhas falando que isso não pode acontecer mais, de poder bloquear a poupança, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não entendo nada de direito. Na verdade, tem uma legislação que garante até 40 salários mínimos seria impenhorável, dizemos, vamos dizer assim, mas a gente não sabe, a gente lida com pessoas e pessoas que são as pessoas que fazem as leis e elas É, podem mudar as leis. e tem E aí uma, passa no Congresso Nacional, vota, e aí, né? e tem uma oscilação, problemas muito políticos, né? Então essa questão mais assim de legislação eu deixo mais por você. Eu quero fazer um comentário aqui, que a Márcia, quero falar para a Vivian, que chegou, planeação, oi, boa noite, todos os demais, o Adriano. A Márcia comentou um ponto importante sobre os vieses cognitivos. Como isso afeta as decisões dos investidores? Tanto as finanças quanto os investimentos, né? As pessoas agem muito pela emoção. Então, nós temos vários vieses aí dentro do mundo dos investimentos, que a gente chama de heurísticas, né, das finanças comportamentais, que trabalham cada aspecto. Então, assim, nós queríamos que as pessoas, nós, seres humanos, agissem com a razão. Mas, infelizmente, somos tomados aí de 80% de emoção na hora de cuidarmos do nosso dinheiro e de investirmos. Igual, muitas pessoas tiraram o dinheiro da bolsa. Muitas pessoas não colocam o dinheiro na poupança justamente por isso, deixam debaixo do colchão, justamente por causa dessa emoção que teve nessa época, né? Tiveram muitas pessoas Sim. que suicidaram, teve muita situação crítica. Então, muitas pessoas elas criaram essa aversão aí à perda, que é também uma heurística, mas que não se enquadra muito nessa questão. Mas, assim, a pessoa não tem a confiança mais de deixar em uma poupança justamente por isso, porque tem medo de acontecer novamente. Então, as emoções, elas são tomadas a todos os instantes, e não é só nas finanças, né? Em tudo, em todo aspecto das nossas vidas. Então, a gente tem que usar a razão através do cognitivo, do conhecimento que a gente vai adquirindo, estudando, buscando informações, buscando uma pessoa que talvez a gente não queira estudar, porque eu não tenho tempo, vou buscar um profissional e transferir essa responsabilidade, não é mesmo? Sim. É isso aí. A Gente, versão... eu tô amando essa live, eu não quero terminar ela, mas eu não sei com quanto tempo a gente tem ainda. Ou então, a gente já está com 21h07, eu não sei quando que a gente começou. Eu comecei 8 horas, eu acredito, não foi? José Carlos, boa noite, meu querido. Nossa, eu também estou amando. Eu acho que a gente já está O batendo uma André, hora aqui. A live agora passa de uma hora ou não? O eu não Instagram ainda sei, eu não acredito que regularizou. deve estar passando, viu? Porque ela acaba com 1 hora. Né? Gente, bom, quem quiser te contratar, então, Vivian, para a gente poder encerrar, antes de eu agradecer todo mundo aqui, como é que faz para te contratar? Qual é o seu Instagram? Se você tem YouTube? Como é que é? Eu estou com Mulher Investing agora, tá? Eu estou querendo trabalhar essas questões no aspecto feminino. Mas eu tenho ainda alguns clientes masculinos, é mais por definição de nicho mesmo. E eu trabalho com a consultoria e com a mentoria. Eu faço a primeira abordagem com o cliente, geralmente o primeiro contato, e aí eu consigo identificar. Mando para ele o passo a passo, para ele poder ler, para ele poder ver se está de acordo, aí a gente começa. O processo de mentoria são 5 encontros que a gente faz, onde eu faço mapeamento, todo o processo. E aí a gente fecha com a apresentação de resultados. E já a consultoria é somente uma, no máximo 2 encontros. Às vezes eu abro uma exceção para 2 encontros, porque a pessoa, ela necessita, por mais que eu explique da diferença, né? Porque são processos diferentes, cada um com seu significado, eu acabo fazendo depois um segundo encontro. Então é aqui mesmo, mulherinvesting.com.
O YouTube eu vou começar a criar. Eu tenho alguns vídeos, mas está no Na Bolsa com a Vivi. Quem quiser seguir lá no YouTube, tem. Legal. Vivi, vou te agradecer. Adorei o nosso bate-papo, foi muito descontraído, achei muito legal, muito produtivo, recheado de conteúdo. Acho que a gente fez uma entrega legal. Fico muito honrada de ter você aqui, de ter você como uma amiga. Fico muito feliz também. Está sempre de portas abertas aqui para você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Marquinhos, obrigada, Fátima. O André Anjos, meu amigão. Márcia Almeida. Adoro o canal da Márcia. Vai lá, a gente segue ela também. Planeação, obrigado. Obrigada, deixa eu ver quem mais que participou. O Adriano participou bastante aqui com a gente. Gente, muito obrigada por tudo. Sigam a gente aqui no Instagram, Meu Filho Rico. Quem tem interesse de fazer a mentoria, ou para adolescente, ou para mulher, chama no direct, chama a Vivi também no direct dela, a gente bate um papo, marca um horário aí, sem compromisso também, para a gente também se conhecer. E estamos aí. Na bio tem lá o WhatsApp, tem o Linktree, que tem todos os produtos Meu Filho Rico. Na bio da Vivi também tem lá o contato dela, ou chama no direct, tá bom? Sim. Então, gente, muito obrigada. Adriana, eu quero fazer uma live com você, para você falar do meu livro. Brincadeira, para você falar dos seus investimentos também. Linda, Fátima. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada. Parabéns para você também, Marquinhos. Parabéns. Ó, um beijo no coração. Eu vou encerrando, então. Obrigada, Vivi. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Beijos para todos. Muito obrigada. Uma boa noite. Ai, adoro que sobe um monte de coração. Tchau, obrigada, gente. Até mais. Tchau.